Vamos fazer revisão de mecânica de física de 10º ano. Vou concentrar esta revisão essencialmente na resolução desta ficha. No entanto, para quem já tem a outra, esta ficha pode também ser útil, visto que tem um resumo da matéria. Por isso, podem ir alternando entre uma ficha e outra, especialmente por causa do resumo. Eu, sempre possível, vou fazer aqui referência ao que pode ser útil também para vocês retirarem deste resumo. Depois de resolverem este vídeo e de resolverem os exercícios da ficha das questões globalizantes, podem depois, se ainda não fizeram, avançar aqui para esta primeira ficha de preparação para o exame nacional. Precisam então destas duas fichas de calculadora e vamos então resolver. Então, aqui no primeiro exercício diz o seguinte. Pode eventualmente, eu vou conseguir ir sublinhando aqui algumas partes, pode ser útil. Então nós temos um carrinho de brincar, é puxado por uma força de intensidade 1,5 newtons, que faz um ângulo de 35 graus com uma superfície horizontal, como mostra a figura. Considera que o carrinho se desloca segundo uma superfície plana e polida, sendo despesável o atrito entre as rodas do carrinho e esta superfície. Começa aqui por pedir, faz a representação de todas as forças que atuam no carrinho. Ok, então vamos a isso. Então eu vou resolver aqui no EndoNote para vocês poderem ir acompanhando, vão fazendo aí no vosso caderno. Portanto, então aqui no primeiro exercício, vamos aqui ao 1.1 e eu vou tentar ver se consigo fazer aqui um print da imagem para ser mais fácil representarmos as forças. Ok, vocês, como têm a ficha, podem representar diretamente, se imprimiram, podem representar diretamente aqui na imagem. Então significa que nós queremos inserir as forças que estão a ser aplicadas no carrinho. Neste caso, nós vamos ter a força F, ela não está na horizontal, então significa que vamos conseguir decompor esta força através de uma força que vai ter uma componente com a direção do movimento, ou seja, que neste caso seria a força que eu vou desenhar aqui. Vou se calhar desenhar a preto para se ver melhor. Vou só alterar aqui. Vou fazer primeiro, ver se consigo primeiro desenhar. Portanto, a componente X da força F seria esta, portanto eu vou alterar aqui talvez para vermelho, um bocadinho mais grosso, ok. E depois teremos a componente Y, portanto a componente Y pode ser desenhada aqui, ok. Vou mudar aqui a cor, aqui um roxo, ok. Então significa que vamos aqui representar, portanto isto representa a componente X da força F e isto representa a componente Y da força F. Agora também temos o peso do carrinho e temos a reação normal, porque vamos considerar que ela está assente numa superfície e, portanto, há uma força que a superfície exerce no carrinho. E normalmente, vocês aqui ficam muitas vezes em dúvida se devem construir o vetor normal e peso com o mesmo comprimento. Reparem que, se a situação fosse o carrinho, vou só usar aqui as ferramentas, portanto, se fosse, eu vou só fazer aqui um esboço de uma situação, está bem? Portanto, vamos imaginar, temos aqui o carrinho, ok? O carrinho era representado aqui por este retângulo, e vamos imaginar que vocês iam, ou seja, tínhamos na mesma força F, mas a força F, em vez de estar assim na diagonal, estaria na horizontal, ok? Em relação ao deslocamento, portanto, estaria paralelo ao deslocamento. Então, o que é que ia acontecer? Neste caso, como a força F não teria componente vertical, então significa que neste caso, ao desenhar o peso e a normal, portanto vamos aqui desenhar aqui com os vetores, ficariam com o mesmo comprimento. Okay? Por isso isto, imaginemos, se eu representar assim, vou pôr um bocadinho mais pequenino, se eu representar assim o vetor peso, então significa que quando for desenhar a reação normal, ela tem que ser desenhada neste caso para cima, mas tinha que ter o cuidado de desenhar um vetor exatamente com o mesmo comprimento. Ou seja, neste caso em concreto, não havia mais nenhuma força com componente vertical, então como não havia mais nenhuma força com componente vertical, a normal e o peso vão se anular. Agora, e porquê que eles têm que se anular? Porque
uma vez que o corpo vai sofrer um deslocamento na horizontal, então significa que as forças na vertical têm que se anular, caso contrário, o corpo iria subir ou descer, que não era isso que nós pretendíamos aqui. Para que a força resultante, segundo a direção do eixo y, se anule, então neste caso, portanto, nós teríamos que a normal, mais, ou seja, teríamos aqui estas duas forças, e para isto ser igual a zero, então acabamos por chegar à conclusão que neste sistema, ou seja, neste caso, a normal e o bloco seriam simétricas. Agora, neste caso, o que é que vai acontecer? Para a mesma dedução, ou seja, porque eu preciso que a força resultante segundo a direção do eixo y também seja zero, então significa que a normal mais o peso mais a componente y do peso seja igual a zero. Então, no caso da normal e a força segundo a direção, a força y, ou seja, a componente da força segundo a direção vertical, vão estar ambas no mesmo sentido. Então, no fundo, nós chegamos à conclusão que a soma das duas forças que vão para cima vai dar simétrico do peso. Então, quando eu for desenhar, ou seja, é isso que nós vamos ter em consideração. Por isso, neste caso, a normal e o peso não se anulam, não são simétricas, porque nós vamos ter mais uma força na vertical. Ou seja, quando eu for desenhar aqui o vetor, vou começar por desenhar o vetor peso, ou seja, o vetor peso vai ser desenhado aqui, eu vou só trocar aqui a cor, portanto, o peso seria desenhado aqui para baixo, ok? E no fundo eu tenho que desenhar com comprimento que faça depois sentido, ou seja, quando eu for desenhar a normal, que a soma do vetor normal mais a componente y da força F seja, em termos de medida, em termos de intensidade, igual à do peso. Claro que aqui iria precisar também saber qual era a intensidade da reação normal para marcar isto de forma mais conveniente. No entanto, nós, mais abaixo, vamos determinar a intensidade da reação normal e depois nós podemos vir aqui ao desenho e alterar. Está bem? Portanto, eu neste momento vou desenhar aqui um vetor. Portanto, eu vou desenhar mais ou menos aqui com a intensidade do f de y, ou um bocadinho maior, não sei ainda, mas depois, ou seja, o que eu quero é que a soma deste com este dê o laranja, por isso vou até aumentar aqui um bocadinho o laranja, então significa que a soma do fy com aqui a reação normal tem que ser o laranja, está bem? Então significa, depois mais à frente eu vou provavelmente alterar de acordo com o que me der, por isso é aqui normal. E temos então aqui todas as forças representadas. Vamos então passar agora a 1.2 e vai pedir para determinar a intensidade de cada uma das componentes da força F. Então, neste caso, ou seja, vamos olhar aqui, eu vou desenhar aqui o triângulo. Portanto, que compõe, no fundo, em que podemos decompor a força F. Portanto, a força F é que se encontra aqui na hipotenusa deste triângulo, e isto então seria a força F, esta é a componente Y, vou tirar o símbolo do vetor e vamos trabalhar apenas com intensidade, e aqui a componente X. Okay. Sabemos que a intensidade da força F é 1,5 newtons e sabemos que esta amplitude é 35 graus. Então significa que se eu começar aqui pela componente X, isto representa o cateto adjacente, isto representa a hipotenusa, e relembrando a SOHCAHTOA, para aqui, para a trigonometria, então significa que, se precisarmos de usar o seno, ele terá que ser o oposto sobre a hipotenusa. Se for para usar o cosseno, é o adjacente sobre a hipotenusa, e se for para usar a tangente, é o oposto sobre o adjacente. Então, sendo assim, nós queremos o adjacente, queremos sim o adjacente com a hipotenusa, então vamos recorrer ao cosseno. Por isso, o cosseno de 35 graus vai ser igual à componente x sobre a componente f. Então, para descobrir a componente x, vamos fazer 1,5 vezes cosseno de 35 graus. Tenham sempre cuidado que aqui, e praticamente acho que quase qualquer exercício aqui de físico-química, a calculadora sempre em graus. 1,5 vezes cosseno de 35 vai dar 1,23 newtons. Relativamente aqui ao seno de 35,
para aqui, já está a fazer diretamente, mas o f de y vai representar o cateto oposto, com a hipotenusa, então o oposto com a hipotenusa será o seno. Portanto, 135 é a componente y sobre f, então fica que componente y é 1,5 vezes seno de 35. Então, a componente y é 1,5 vezes 135, ou seja, é aproximadamente 0,86 newtons. Ok, está feita aqui a identificação aqui das intensidades, vamos continuar. Na 1.3, sem efetuar cálculos, indica justificando o trabalho realizado pela força N, força que a superfície exerce sobre o carrinho, e pelo peso do carrinho, força que a terra exerce sobre o carrinho. Então reparem que só pede o trabalho. Então o que é que acontece? O trabalho realizado por qualquer força é a intensidade da força vezes o deslocamento vezes o cosseno que essa força efetua com o deslocamento. No caso quer do normal, quer do peso, elas são perpendiculares ao deslocamento. Então eu posso dizer que o trabalho realizado pela normal vai ser igual à normal vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90, só que o cosseno de 90 é igual a 0. Então, o trabalho vai ser 0 joule. Já o trabalho realizado pelo peso seria peso vezes o deslocamento vezes também o cosseno de 90 e, pela mesma razão, é 0. Então significa que vocês aqui podem sempre identificar que quando uma força realiza um ângulo de 90 graus com a direção do deslocamento, o trabalho realizado pela essa força será nulo. Está bem? Portanto, porque vai ficar sempre cosseno de 90 graus igual a 0. Vamos então passar para agora a 1.4. E diz o seguinte: as forças identificadas na linha anterior constituem um par ação-reação. Então, as forças que nós identificamos na linha anterior, que foram identificadas na linha anterior, na verdade, foi a reação normal e o peso. No entanto, elas não constituem um par ação-reação, porque para serem um par ação-reação teriam que estar aplicadas em corpos diferentes, que não estão. Por isso, não, vamos colocar aqui não, pois as forças que constituem um par ação-reação têm pontos de aplicação em corpos diferentes. Ok, então, sendo assim, justifiquem a tua resposta e, em caso negativo, identifica as forças que constituem um par ação-reação com as forças referidas. Então, neste caso, com a normal, portanto, a normal, tal como estava até descrito na linha anterior, é a força que a superfície exerce sobre o carrinho, portanto, o par ação-reação com a normal é uma força com a mesma direção e sentido oposto e com ponto de aplicação na superfície. Ou seja, neste caso, então, seria a força que o carrinho exerce, ou seja, vou escrever assim, isso também, portanto, esta força representa, portanto, a força que o carrinho exerce na superfície. Ok. Agora, para fazer um par ação-reação com o peso, ok? A lógica seria a mesma, portanto, seria o par ação-reação, neste caso é uma força com a mesma direção e sentido oposto, e com ponto de aplicação, neste caso, no centro da Terra. Porque neste caso, ou seja, o peso representa a força que a Terra exerce sobre o carrinho. Portanto, o par ação-reação
é com a força que o carrinho exerce sobre a Terra, sendo o seu ponto de aplicação o centro da Terra. Ok. Agora, determina a intensidade da reação normal. Então, para cima, nós já tínhamos chegado aqui à conclusão que, eu vou buscar aqui, ou seja, já tínhamos visto que o f de y mais a normal é o simétrico do peso. Portanto, em termos da aplicação das forças, ou seja, o f de y mais a normal é o simétrico do valor do peso, ok? Isto em termos de conceito vetorial. Portanto, no fundo, o que eu posso dizer é que, em termos de intensidade, a normal vai acabar por ser ao peso tirar a componente y da força F. Então, relativamente ao peso, ele representa massa vezes a gravidade, e aqui o F de y vai ser... onde é que nós o calculamos? Está aqui, 0,86 newtons. Ok, eu não tinha colocado aqui quanto é que é a massa do carrinho, mas entretanto eu depois vou alterar o exercício para introduzir essa massa, está bem? Por isso quando vocês receberem o enunciado já terão esse valor. Portanto, vamos assumir que a massa do carrinho, ok, para efeitos da resolução do exercício, seria 0,16 gramas, ok? Então, se for isso, ao fazer aqui o cálculo, iríamos ter a massa 0,16 vezes 10 menos 0,86, ou seja, dava 1,60 menos 0,86. O que significa, fazendo aqui a conta, a intensidade da normal é 0,84 newtons. Portanto, de facto, ela em termos de comprimento era praticamente o comprimento da y. No entanto, o vetor tinha que ser sido desenhado na figura um bocadinho menor, está bem? Portanto, aqui eu na altura quando fiz o desenho, por isso não sabia ainda, mas podemos agora reduzir aqui um bocadinho, está bem? Para ficar coerente com aquilo que nós calculamos agora. Na 1.6 vai pedir para determinar o trabalho realizado pela resultante das forças aplicadas no bloco ao longo do deslocamento. Portanto, então, considerando que o deslocamento foi de 2,0 metros, então significa que para calcular o trabalho da resultante das forças, nós vamos fazer a força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno, e a força resultante neste caso terá o sentido do deslocamento, por isso será cosseno de 0. Portanto, posso fazer desta forma, utilizando esta fórmula, ou então, uma vez que na primeira linha já determinamos todas as forças resultantes, eu posso dizer que o trabalho da força resultante é a soma dos trabalhos de todas as forças, que são neste caso 1, 2, 3, 4, que estão a ser aplicadas, ou seja, é o trabalho da componente, ou seja, no caso da F, ela é decomposta em F de X mais F de Y, está bem? Portanto, isto no fundo já representaria o trabalho da força F, mais o trabalho da normal, mais o trabalho do peso. Estas duas vão se anular, porque já tínhamos chegado à conclusão em linhas anteriores que era nulo, e também já tínhamos chegado à conclusão que não tínhamos, mas o trabalho da força y também vai ser igual a 0, porque ela será igualmente perpendicular. Então ficamos apenas com o trabalho da componente x, ou seja, vai ser a componente x vezes o deslocamento, e a componente x está também com o sentido do deslocamento. Portanto, no fundo, se eu tivesse feito aqui pela força resultante, ou seja, a força resultante, em termos vetorial, resulta da soma da componente x mais a componente y mais a normal mais o peso.
E neste caso, estas 3 anulam-se. E então também tinha chegado à conclusão que era só a componente x que iria entrar para o cálculo da resultante das forças. A intensidade da componente x é 1,23, então fica 1,23 vezes 2 vezes 1, ou seja, vai ser igual a 2,46 Joule. Vamos então agora avançar para o exercício 2, e no exercício 2 temos que, vamos por aqui exercício 2, um corpo de massa 1,5 kg, desce sem atrito um plano inclinado como mostra a figura. Vamos aqui assumir que gravidade é 10 metros por segundo quadrado. Indica na figura todas as forças que atuam no corpo. Então, sendo assim, eu vou copiar a imagem aqui para a minha folha e vamos aqui aplicar. Portanto, isto é 2.1. Vamos então aqui aplicar as forças no bloco. Vou deixar aqui deste tamanho. Ok, então neste caso, vamos começar por desenhar o vetor que representa o peso, e o vetor que representa o peso tem que ser desenhado de forma a que esteja paralelo a este lado do triângulo, está bem? Portanto, então vamos desenhar aqui o vetor peso. Vou aumentar aqui um bocadinho a grossura. Depois, a componente do peso vai ser alterada, não é alterada, vai ser subdividida, e pode ser subdividida em duas componentes, que é a componente x e a componente y, e neste caso, como o corpo desce, então significa que a componente x vai estar no sentido do deslocamento, ok? E a componente y depois vai ficar perpendicularmente, e tem que formar um triângulo retângulo, por isso é que o x não podia ser muito grande. Então, mais ou menos, porque ele ficou aqui um bocadinho torto, mas também depois ficava muito pequenino. E temos a componente y do peso. Também podia ter desenhado a componente y deste lado, está bem? Ou seja, se calhar vou fazer isso, pode ficar na mesma. Eu só estava a fazer para ficar com o mesmo no triângulo, mas se calhar não fica tão perceptível. Ok. Então, esta representa o P. Este representa a componente x do peso e este representa a componente y do peso. Neste caso, nós só temos uma componente que vai estar, digamos assim, na vertical em relação ao deslocamento. Então, significa que quando eu vou desenhar o vetor normal, ele vai estar no mesmo segmento do P de y, ok? E vai ter o mesmo comprimento. Está bem? Por isso eu vou pôr aqui a roxo e isto vai ter o mesmo tamanho. Acho que consegui mais ou menos, não sei se tinha aqui um bocadinho mais pequenino. Ok, mas aqui a componente y, a normal e a componente y, troquei aqui. Ok, vão ter o mesmo tamanho. Para que depois se anulem, né? Pela mesma razão daquilo que eu expliquei no exercício 1, ou seja, o corpo vai se deslocar segundo uma determinada direção, portanto aqui neste caso as duas componentes que estão na direção perpendicular vão-se acabar por anular, que neste caso são duas, por isso, ou seja, a força resultante na direção vertical tem que ser igual a 0. Então significa que a normal mais a componente y do peso tem que ser igual a 0. Então, a normal e o peso são simétricos, está bem? Neste caso, não temos mais nenhuma componente. Ok, está feita aqui a 2.1, vamos a 2.2. Determina a intensidade de cada uma das componentes do peso. Ora bem, isto costuma sempre surgir alguma dificuldade, até porque estamos num plano inclinado, e há sempre muitas vezes dificuldade em perceber como é que se relaciona aqui os ângulos. No entanto, aqui funciona aqui um bocadinho o conceito matemático, não é? Ou seja, vocês vão ter este ângulo aqui de 15 graus, mas este ângulo de 15 graus é equivalente a este ângulo aqui. E porquê? Porque, na verdade, este ângulo aqui em cima, e este ângulo vocês conseguem obter porque, como o triângulo é retângulo, então basta fazer 180 menos 90 menos 15, ou fazer logo 90 menos 15, está bem? Portanto, a soma dos ângulos internos tem que dar 180, e este 75, na verdade, corresponde a esta amplitude.
Mas isso acontece por causa dos lados, ou seja, este lado representa aqui o peso e esta hipotenusa é o verde. Então significa que se no triângulo grande isto seria, ou seja, até vou desenhar aqui com as mesmas cores, ou seja, a hipotenusa, ok, é paralelo ali ao verde, àquele vetor verde. E depois o lado de 3,2 é paralelo ao lado do peso. Portanto, então a forma como nós construímos aqui este ângulo era a mesma forma como nós íamos construir aqui entre o P de x e o peso. Agora, se vocês quiserem utilizar a inclinação, podem, que agora aqui tanto faz, não é? É este ângulo, está bem? Porque ou seja, 90 se tirarem 75 vai dar 15, está bem? Então significa que eu vou desenhar aqui, para não falar muito pequeno, o triângulo, ou seja, no fundo o P de x, vou desenhar aqui com os vetores, olhando ali para o triângulo, portanto, o P de x seria este vetor que eu estou a desenhar agora, que vou pôr verde. Amarelo ficava o P de y e depois a laranja fica o P. Está bem? Portanto, o triângulo seria visto nesta perspectiva, ok? Vou pôr aqui, se calhar, engrossar aqui um bocadinho cada linha. Pronto, para se ver melhor o triângulo. Ok, pronto. Então, aquele triângulo que estaria aqui desenhado na figura seria este, está bem? Ui. Então significa que este representa o P de x, este representa o P de y, este representa o peso e este ângulo aqui é de 15 graus. Também ali na figura. Então significa que o P de x seria o cateto oposto ao ângulo e neste caso o P de y seria o cateto adjacente e a hipotenusa seria o peso. Então, sendo assim, para descobrir o P de x vamos usar o seno. Seno de 15 graus é P de x sobre peso, ou seja, o P de x é peso vezes seno de 15. Neste caso, nós vamos precisar descobrir o P, e o peso é massa vezes a gravidade, portanto é 1,5 vezes 10, que dá 15 newtons. Então vai ficar que a componente x do peso é 15 vezes seno de 15 graus, ou seja, a componente x vai dar aproximadamente, vamos aqui à calculadora em graus, vai dar aproximadamente 3,9 newtons. O cosseno de 15 graus é py sobre p, então vai ficar que py é p vezes cosseno de 45. Então vai ficar que p de y seria 15 vezes cosseno de 45. Onde é que eu fui buscar o 45? 15. Cosseno de 15, e agora sim, o P de y é 15 vezes cosseno de 45, que vai dar aproximadamente 10,6 newtons. Então temos a intensidade de cada uma das componentes do peso. Agora, na 2.3, determina a intensidade da normal, que é a força que a superfície exerce no carrinho. Já tínhamos chegado à conclusão que a normal e o PY são simétricos, então significa que a intensidade da normal é igual à intensidade do P de Y, ou seja, a intensidade do normal é 10,6 newtons. E por último, aqui neste exercício, vamos calcular o trabalho realizado pela resultante das forças. Então significa que o trabalho da força resultante vai ser igual ao trabalho de todas as forças que estão a ser aplicadas no bloco, ou seja, neste caso, P de x, o P de y, mais a normal. Neste caso, o P de y e a normal realizam trabalho nulo, visto que a sua direção é perpendicular ao deslocamento. E agora vamos fazer aqui P de x vezes o deslocamento, vamos chamar aqui ΔR, vezes cosseno do 0 graus. Porquê? Aqui fica 0,
porque a P de x já está com a mesma direção, portanto, assim como a P de y está perpendicular ao deslocamento, a P de x está paralela à hipotenusa, ou seja, paralela ao deslocamento. Então, o ângulo que ela efetua é de 0 graus. Ela faz aqui um ângulo com o peso, mas com a direção do deslocamento, ok? Portanto, se vocês chegarem aqui e marcarem a direção do deslocamento, eu vou fazer aqui um vetor, ok? Vamos imaginar, o vetor de deslocamento seria assim. Então, significa que o peso está com a mesma direção, portanto, é colinear com o mesmo sentido. Logo, faz 0 graus. E a componente x tem de intensidade 3,9, nós já tínhamos ali em cima, e agora falta-me descobrir quanto é que será o deslocamento. Para descobrir o deslocamento, então vamos utilizar a trigonometria, ou seja, se eu for aqui ao triângulo, a hipotenusa, nós temos que descobrir a hipotenusa e sabemos o cateto oposto se pensarmos em relação ao ângulo de 15. Se for ao ângulo de 75, o 3,2 representa o cateto adjacente, por isso podem usar o seno ou o cosseno, dependendo do ângulo que estão a ver. Então, se eu passar para... Vou desenhar aqui rapidamente o triângulo, só para vocês terem a perspectiva. Então, isto é 15 graus e isto é 3,2. E nós vamos descobrir o deslocamento. Então, significa que seno de 15 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a hipotenusa é 3,2 sobre seno de 15. Ou seja, o deslocamento seria aproximadamente 12,4. Então, 12,4 vezes 1. Ou seja, dá 48,36 Joule. Vamos então passar ao exercício 3. E diz-nos o seguinte: considera que são largadas em simultâneo e da mesma altura de 20 metros uma pequena pedra e uma bola de praia, ambas com uma massa de 100 gramas. Então, a massa, aqui é preto, a massa é de 100 gramas, que andando 3 casas para trás representa 0,100 kg. Agora, 3.1. Se a resistência do ar for desprezável, calcula o módulo de velocidade com que a pedra e a bola passam à altura de 10 metros. Ok. Então, se não houver resistência do ar, significa que nós estamos a assumir que o trabalho das forças não conservativas vai ser igual a 0, que seria aqui a única força que seria aplicada. E como o trabalho das forças não conservativas é o mesmo que a variação de energia mecânica, então estamos a afirmar que a variação de energia mecânica vai ser igual a 0. Então, significa que a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no fim para ambos os objetos. E quando isso acontece, então vamos ter que, vou apagar aqui outra vez, energia mecânica no início vai ser igual à energia mecânica no fim. Então, a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial é igual à energia cinética final mais energia potencial final. Eles, neste caso, ambos vão partir do repouso, que diz que vão ser largadas, então significa que a energia cinética no início vai ser igual a 0. E vamos ficar apenas com energia potencial, a energia potencial inicial mais, e aqui fica massa vezes a gravidade vezes a altura inicial, vai ser igual a 1 meio vezes a massa vezes a velocidade quando chega ao final, mais massa vezes a gravidade vezes a altura no final. E neste caso as massas vão cortar. Então significa que vai ficar só gravidade vezes a altura inicial é igual a velocidade final ao quadrado, a dividir por 2 vai ser mais gravidade vezes a altura no fim. Então o que é que isto quer dizer? Que
aquilo que nós estamos a fazer não depende da massa, ou seja, mesmo que fossem objetos de massas diferentes, uma vez que não estamos a considerar forças dissipativas ou forças não conservativas, então significa que não influencia. Agora, vou substituir pelas alturas, ou seja, a altura inicial em relação ao solo são 20 metros. E vamos colocar então aqui 10, vou assumir que a gravidade é 10, a altura inicial é 20, a velocidade final é o que eu quero descobrir, mais 10, e a altura no fim o que é? Portanto, eu quero saber com que passa a uma altura de 10 metros. Então significa que aqui vai ficar vezes 10. E agora vamos resolver esta equação. Fica 200 é igual a velocidade final ao quadrado sobre 2 mais 100. Passa para este lado, fica 100 é igual a velocidade final ao quadrado a dividir por 2. Passamos o 2 a multiplicar e agora, para descobrir a velocidade, ficava mais ou menos raiz de 200, mas como nós vamos considerar que a velocidade final é um valor positivo, então a velocidade fica aproximadamente raiz quadrada de 200, ou seja, 14,1 metro por segundo menos 1. Agora, para fazer a linha B, o raciocínio é todo igual, está bem? Até vou fazer, novamente, tudo, está bem? Só para trabalhar aqui, porque há sempre muita dificuldade em utilizar os conceitos, mas aqui vamos fazer outra vez. Energia mecânica no início tem que ser igual a energia mecânica no fim. Então, energia cinética inicial, mais energia potencial inicial, energia cinética final, energia potencial final. Continua a ser alargada sem velocidade, e vai chegar ao solo, por isso a altura final vai ser zero, portanto o potencial vai ser zero. Então vai ficar só com massa vezes gravidade, altura inicial, e depois aqui o meio da massa vezes velocidade final ao quadrado. As massas vão acabar por cortar e fica gravidade vezes altura inicial é igual a velocidade final ao quadrado sobre 2. Portanto, significa que 2 vezes h vezes a altura inicial é igual à velocidade final e como a velocidade final ao quadrado e como a velocidade final tem que ser positiva, então vai dar raiz quadrada de 2 vezes h vezes a altura inicial. Portanto, mostra aqui que a velocidade final, numa situação em que não haja resistência do ar, não depende da massa e é sempre igual a 2g altura inicial. Então ficou 2 vezes raiz quadrada de 2ghi. Fica 2 vezes 10, a altura inicial seria 20. Então vai ficar que a velocidade final é raiz quadrada de 400. Então a velocidade final seria 20 metros por segundo. Ok. 3.2. Portanto, aqui na experiência, por isso, na experiência, falta aqui, desculpem também, na experiência realizada, a força de resistência do ar é desprezável no caso da pedra, mas não é no caso da bola, que atinge o solo com uma velocidade que é 80% do módulo da velocidade com que a pedra atinge o solo. Então significa que, no caso da pedra, ok, vamos só colocar aqui, a força de resistência do ar é desprezável, ok? Portanto, então a resistência do ar é zero. Então significa que, já fizemos aqui os cálculos, a velocidade final que ela chega ao solo é 20 metros por segundo. No caso da bola, ela diz que a velocidade, portanto, aqui a resistência do ar já não é desprezável, e diz-nos que a velocidade com que chega ao solo é 80% do valor com que a pedra chega ao solo. Então vamos fazer 80% de 20 chega ao solo com uma velocidade de 16 metros por segundo. Então vamos lá ver o que é que vai pedir na primeira linha. Calcula a variação de energia mecânica da bola entre o instante em que foi largada e o instante de chegada. Então, variação de energia mecânica é igual à variação de energia cinética mais variação de energia potencial gravítica. Então fica 1 meio vezes a massa
velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. E aqui fica massa vezes a gravidade, altura final menos altura inicial. Então fica o meio da massa, que é 0,100. A velocidade final é 16 ao quadrado e a inicial, como é largada, é 0. Mais massa vezes a gravidade e a altura fim é 0 e a altura inicial era a altura em que foi largada, que deu 10. Então vamos fazer primeiro aqui este primeiro cálculo, portanto 0,5 vezes 0,1 vezes 16 ao quadrado dá-me 12,8. Portanto, a variação de energia cinética, 12,8. A seguir, 0,1 vezes 10 vezes menos 20 dá-me menos 20. Então vai ficar 12,8 menos 20, que dá menos 7,2 Joule. Na linha B, diz a pedra e a bola não atingem o solo no mesmo instante. Explica porquê. Então, o que é que acontece? Nós acabamos de verificar que, no caso da pedra, como não existe resistência do ar, ela chega ao solo com uma velocidade de 20 metros por segundo. Já no caso da bola, ela chega ao solo com uma velocidade de 16 metros por segundo. Ou seja, como elas estão a percorrer a mesma distância, então significa que, no caso da pedra, ela chega mais rápido, ou seja, a velocidade que ela atinge é maior, por isso vai percorrer a mesma distância no menor intervalo de tempo. Sendo assim, ou seja, como no caso da pedra, é despesável a resistência do ar, então chega ao solo com uma maior velocidade. Como a pedra e a bola percorrem a mesma distância, então a pedra consegue percorrer a mesma distância num menor intervalo de tempo. Ok, vamos ao exercício 4 e diz-nos o seguinte: um paraquedista já abriu o paraquedas e desloca-se agora com uma velocidade vertical constante, segundo a velocidade terminal. Ok, então diz-nos aqui que a velocidade é constante e isso é importante porque quando a velocidade é constante significa que a variação de energia cinética é zero. Ou seja, como a variação de energia cinética depende da velocidade final e da velocidade inicial, se não houver variação de velocidade, não há variação de energia cinética. E esta velocidade constante é 18 km por hora. A massa total, que é do conjunto paraquedista mais paraquedas, é 100 kg. Então, no primeiro, vai pedir exprime o mole da velocidade do paraquedista na unidade de sistema internacional, ou seja, metro por segundo. Então, nós temos 18 km por hora, que é o mesmo que dizer que são 18 km a dividir por 1 hora. E agora, para passarmos de quilómetros para metros, andamos 3 casas para a frente. E como uma hora tem 3.600 segundos, então vai ficar aqui a dividir por 3.600. Então agora vamos fazer este cálculo e vai nos dar que a velocidade em unidade de sistema internacional seria 5 metros por segundo. Agora, calcula o trabalho realizado pelo peso num deslocamento vertical de 100 metros. Por isso, neste caso, então, nós temos o paraquedista, ok? Por isso temos o peso, ele está a deslocar-se para baixo. Temos o peso que está com o mesmo sentido do deslocamento. Então, neste caso, o trabalho realizado pelo peso é potente, que será igual a peso
vezes distância percorrida, vezes o cosseno de 0 graus. Então, significa que o peso é massa vezes a gravidade, vezes o deslocamento, e o cosseno de 0 graus é 1. A massa é 100, a gravidade vamos assumir que é 10, e o deslocamento era de 100 metros também. Então, significa que vai dar 1 vezes 10 elevado, então, quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 5 joule. Agora, em alternativa, também podem utilizar que o trabalho realizado pelo peso vai ser o simétrico da variação de energia potencial gravítica, ou seja, fica menos massa vezes a gravidade vezes a altura final menos a altura inicial. Então ficava menos 100 vezes 10 vezes 0, que vamos assumir que quando ele percorre os 100 metros, a última altura, quando ele atinge os 100, é a altura final, que é 0, e a altura inicial corresponde aos 100 metros, que é o quanto é que ele se encontra em relação ao solo. Então vai ficar menos 100 vezes 10 vezes menos 100, e que dá também 1 vezes 10 elevado a 5 joule. Na 4.3, determina o trabalho realizado pela força de resistência do ar nesse mesmo deslocamento. Ok, então nós sabemos que o trabalho das forças não conservativas é igual à variação de energia mecânica. Então, neste caso, será a resistência do ar, a nossa força conservativa, e a variação de energia mecânica é variação de energia cinética mais variação de energia potencial gravítica. Então, o trabalho da resistência do ar vai ser igual a 0, porque já tínhamos tirado essa conclusão, mais a variação de energia potencial gravítica, que já tinha feito aqui o cálculo, ou seja, mas eu vou colocar aqui, é 100 vezes 10 vezes 0 menos 100. Ou seja, o trabalho da resistência do ar é menos 1 vezes 10 elevado a 5 joule. Então, o que é que nós chegamos à conclusão? Que o trabalho da resistência do ar, neste caso, vai ser o simétrico do trabalho realizado pelo peso, porque, neste caso, a nossa variação de energia cinética é 0. E vocês podiam também ter feito essa dedução. Portanto, é dito então que o trabalho das forças não conservativas ia ser a variação de energia mecânica. Ok. Então, o trabalho da resistência do ar é variação de energia cinética mais variação de energia potencial gravítica. Portanto, o trabalho da resistência do ar seria, então, 0, e a variação, e se o trabalho realizado pelo peso é o simétrico da variação de energia potencial gravítica, então a variação de energia potencial gravítica é o simétrico do trabalho realizado pelo peso. Então, o trabalho da resistência do ar era este resultado, era esta comparação. Ok, 4.4. Qual a variação de energia mecânica do paraquedista? Portanto, então, nós já utilizamos isso na linha anterior, ou seja, a variação de energia mecânica seria igual à variação de energia cinética mais variação de energia potencial gravítica, que era 0 mais menos 1 vezes 10 elevado a 5, ou seja, fica menos 1 vezes 10 elevado a 5 joule. Ponto 5 vai pedir para determinar a variação de energia interna. Então, a variação de energia interna é simétrica da variação de energia mecânica. Como já tínhamos feito o cálculo da variação de energia mecânica na linha anterior, então significa que chegamos à conclusão que a variação de energia interna para este sistema é de 1 vezes 10 elevado a 5 joule. Ok, então no parque de diversões foi montada uma montanha russa, tal como se mostra na figura. Sabe-se que nas posições, eu vou passar aqui a figura para a minha folha. Então, sabe-se que as posições temos então a altura A, que é 30 metros, a altura em B, que é 10 metros, e a altura em C, que é 38 metros.
Considera um carro que é largado da posição A, portanto a velocidade em A é 0 metros por segundo, e sendo o atrito desprezável. Ou seja, não há forças de atrito, portanto a variação de energia mecânica é 0. Então, na primeira linha diz que determina o modo da velocidade com que o carro atinge a posição B. Então, significa que se o atrito é desprezável, ou seja, podem usar que então o trabalho das forças, neste caso não conservativas, vai ser igual a 0, o que implica que, como o trabalho das forças não conservativas é igual à variação de energia mecânica, então estamos a afirmar que a variação de energia mecânica também seria 0. Portanto, a variação de energia mecânica, por sua vez, é igual à variação de energia cinética mais variação da energia potencial gravítica. E a variação de... e agora aqui andou um bocadinho. E como a variação de energia mecânica vai ser igual a 0, ok? Então significa que não precisamos de utilizar esta fórmula, ou seja, vamos utilizar logo que se a variação de energia mecânica é 0, a energia mecânica no início vai ser igual à energia mecânica no fim. Ou seja, a energia cinética em A mais a energia potencial em A tem que ser, neste caso, igual à energia cinética em B mais energia potencial em B. Como ela é largada, ou seja, começa com velocidade 0, então a energia cinética é 0, depois aqui fica massa vezes a gravidade vezes a altura em A, é igual a 1 meio vezes a massa vezes a velocidade em B ao quadrado, mais massa vezes a gravidade vezes a altura em B. Não nos é dada a massa, mas também não vamos precisar, porque entretanto as massas vão cortar. Há aqui sempre muita dúvida, mas a gravidade não corta, nem todos os termos estão a multiplicar por G, mas todos estão a multiplicar por M. Então fica gravidade vezes a altura em A é igual a velocidade em B ao quadrado sobre 2, mais gravidade vezes a altura em B. Assumindo que a gravidade vai ser 10 vezes 30 é igual a velocidade em B ao quadrado sobre 2, mais 10 vezes a altura que chega a B, que neste caso é 10. Então, 300 menos 100 vai ser igual a velocidade em B ao quadrado sobre 2. Aqui vai dar 200, que vem a multiplicar pelo 2 fica 400, é igual a velocidade em B ao quadrado. O que implica que, como a velocidade tem que ser positiva, a velocidade em B é raiz de 400. Ou seja, a velocidade em B é 20 metros por segundo. Na 5.2 vai perguntar se o carro pode atingir a posição C. Então, como estamos numa situação em que temos conservação de energia, então significa que, pela mesma lógica, a energia mecânica em A também teria que ser igual à energia mecânica em C. Mas ora, reparem, utilizando isso, então a energia mecânica em A tem que ser igual à energia mecânica em C. Então, a energia cinética em A mais a energia potencial em A seria igual à energia cinética em C mais energia potencial em C. Então, a energia cinética em A vai ser 0, porque ela vai começar com velocidade 0, e também vai chegar com velocidade, porque ele vai atingir a posição C, portanto também seguiria aqui com energia cinética 0. Então aqui ficávamos com massa vezes a gravidade vezes a altura em A, e aqui massa vezes a gravidade vezes a altura em C. E agora reparem, vai ficar mg vezes a altura em A, mg vezes a altura em C, as massas, a gravidade aqui sim corta, e estamos então a afirmar que neste caso a altura em A teria que ser igual à altura em C. Portanto, como aqui neste caso a altura em C é superior à altura em A, então significa que não, ou seja, não vai atingir o ponto C. Portanto, só iria conseguir atingir se houvesse a atuação de forças não conservativas, ou seja, por exemplo, se houvesse a atuação do motor, que iria facilitar, ou seja, iria contribuir para um aumento da velocidade e isso então iria permitir que ele conseguisse atingir aquela altura.
No entanto, como não há atuação de forças não conservativas, então ele não iria conseguir atingir aquela posição. Ok, vamos ao exercício 6. Num parque de diversões, uma criança de 45 quilos brinca num escorrega, como esquematizado na figura. Entre as posições A e B, o atrito é desprezável, mas entre as posições B e C, a força de atrito tem um módulo igual a 60% do módulo do peso da criança e realiza um trabalho de menos 200 joules. Ok, reparem que nós já temos aqui muita informação. Eu vou também já copiar a figura. Vou pôr aqui. Ok, então vamos lá com calma, porque vocês totalmente leem isto com muita rapidez e depois perdem-se e depois dizem que não conseguem perceber. Então ele começa por dizer que de A até B, ok, o atrito é desprezável. O que eu vos aconselho é logo explicitar o que é que isso significa. Se não há forças de atrito, então vocês podem afirmar que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em C, ok? Por outro lado, de B para C já há forças de atrito, então significa que vão já escrever que a energia mecânica em B, na verdade, vai ser diferente da energia mecânica em C. Portanto, ou seja, há forças, vai haver forças, há dissipação de energia. Pronto, isso é a primeira conclusão. Depois, diz-me que a força de atrito, ok, que está a ser aplicada aqui no carrinho, ou na pessoa, na criança, tem um módulo, portanto, então vamos lá apontar isso. Força de atrito, que está a ser aplicada de B para C, tem uma intensidade que representa 60% do peso da criança, ou seja, é 60% de massa vezes a gravidade, ou seja, é 60 vezes 45 vezes 10. Ou seja, 270 newtons. E também me diz que o trabalho da força de atrito vai ser igual a menos 200 joules. Pronto, isto são as informações que eu tiro do enunciado. Já agora, relativamente aqui a outras informações que está na figura, a altura em A é 2,5 metros, a altura em B é 0, que será o nível de referência, e a altura em C também é 0, está bem? Não se percam as informações, ou seja, neste momento já tem aqui 270 newtons, menos 200, já tem aqui a massa e as alturas, está bem? São tudo pontos relevantes. Ok. Agora, na 6.1, vamos ter que calcular o valor do trabalho realizado pelo peso da criança entre as posições A e B. Então, como o trabalho é uma força conservativa, ou seja, não depende da trajetória, então podemos utilizar que é menos variação da energia potencial gravítica. Então, fica menos massa vezes a gravidade, a altura aqui final será a altura em B e a altura inicial será a altura em A. Então, fica menos a massa, que é 45,0, vezes 10, a altura em B é 0 menos 2,5. Ou seja, vai ficar menos 45 vezes 10, vezes menos 2,5, que dá 1125 joules. O trabalho aqui realizado pelo peso foi positivo porque o peso, neste caso, na descida, é uma força que contribui para o aumento da energia interna do sistema. Calcular o módulo da velocidade com que a criança chega à posição B. Então aqui vale dar jeito, ok, este cálculozinho aqui, ou seja, aquela consideração que nós fizemos ali. Então a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Então, a energia cinética em A, já perceberam então que sempre que só há atuação de forças conservativas, como há conservação de energia, acabamos muito por estabelecer sempre esta relação para descobrir o que está em falta, ou a velocidade, ou a altura, está bem? Portanto, aqui é 0, porque ele começa, ou seja, ele é largado ali da posição A. Depois, massa vezes a gravidade vezes a altura em A,
mais o meio vezes a massa vezes, eu vou pôr aqui a figura, vezes velocidade em b ao quadrado e chega ao solo com altura zero. Então vamos ficar com massa vezes a gravidade vezes a altura em a é igual a massa vezes velocidade em b ao quadrado sobre 2. As massas cortam e então significa que g vezes a altura em a é igual a velocidade em b ao quadrado sobre 2. Portanto, a velocidade em b, e aqui vamos considerar apenas a velocidade positiva, já chegamos várias vezes a esta conclusão, está bem? Por isso ela acaba por ser quase sempre da mesma forma quando só há atuação de forças conservativas. E então significa que a velocidade em b seria raiz quadrada de 2 vezes 10 e a altura em a era os tais 2,5. Ok, vamos então ver quanto é que dá. E chegamos à conclusão que a velocidade seria aproximadamente 7,1 metro por segundo. Ok, na 6.3 vai pedir para calcular a distância entre o ponto B e o ponto C. E reparem que as informações que estavam aqui logo no início já são suficientes, aquilo que nós já fomos fazendo aqui, para determinar a distância. Porquê? Porque neste caso o trabalho da força de atrito, ou seja, podia relacionar com a variação de energia mecânica, perfeitamente, mas posso também usar, que é força de atrito vezes a distância, e como se trata de uma força dissipativa, que neste caso vai ter exatamente a mesma direção do deslocamento, mas sentido contrário, então é cosseno de 180. O trabalho é menos 200 e a intensidade da força é 270. Então vamos substituir, fica menos 200 é igual a 270 vezes d vezes menos 1. Então significa que fica 200 a dividir por 270 seria igual à distância percorrida, ou seja, 200 a dividir por 270 dá aproximadamente 0,74 metros. E vamos ao último exercício aqui de revisão de física de décima, de mecânica. Para içar uma carga de 0,50 toneladas, relembro que uma tonelada são 1000 quilos, então neste caso a massa seria 0,50 toneladas, ou seja, se tiverem dificuldade façam a regra de 3 simples, mas no fundo é só multiplicar por 1000, portanto fica 500 quilos. É usado um motor de potência 1,7 kW, então a potência normalmente é expressa em watt. Como está a dar kilowatt, então vamos andar 3 casas para a frente, para o watt. Esta faz a carga subir 4 metros, portanto, então vamos considerar que o deslocamento são de 4 metros e o intervalo de tempo é 30 segundos e diz-nos que a velocidade é constante. Então, a variação de energia cinética é zero. Considera que gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e vai pedir para calcular o trabalho realizado pelo peso durante a subida. Então, o trabalho realizado pelo peso vai ser menos variação de energia potencial gravítica, ou seja, menos massa vezes a gravidade, altura final menos altura inicial. Isto aqui, esta diferença entre as alturas pode ser substituída pelo deslocamento efetuado, que é um deslocamento que foi efetuado na vertical. Então, como subiu, ou seja, a altura final é maior do que a altura inicial, portanto é um deslocamento positivo. Então fica menos 500 kg vezes 10 vezes 4. Então, fazendo este cálculo, vai dar menos 2,0, vou colocar em notação científica, vezes 10 elevado a 4. Então, neste caso, o trabalho realizado pelo peso deu negativo, porque na subida o peso ou seja, nós estamos a subir, não é? E neste caso, isto seria a direção do deslocamento, e no caso do peso, ele aponta sempre para baixo. Então, significa que, de facto, ele está num sentido contrário ao deslocamento. Logo, acaba por ser uma força aqui que retira energia ao sistema.
Agora, queremos aqui o trabalho realizado pela resultante das forças. Ora, aqui está uma fórmula que acabei por não utilizar nos exercícios anteriores, mas o trabalho da resultante das forças é igual à variação de energia cinética. Isto pelo teorema da energia cinética. Então significa que, neste caso, o trabalho da resultante das forças vai ser nulo, porque dá-me aqui a indicação que a velocidade era constante. Então o trabalho da força resultante vai ser igual a zero. Por último, nós queremos determinar o rendimento do motor. Ok, então significa que nós temos um motor, ele foi utilizado um motor que tem uma potência de 1,7 kW. Ok, no entanto, não significa que esta potência seja totalmente convertida em potência útil. Ou seja, no fundo, esta potência que nós tínhamos aqui em cima era a potência total. Sabemos que potência é energia por intervalo de tempo, então significa que eu posso chegar à energia total que este motor era capaz de fornecer para fazer elevar a carga através desta fórmula, ou seja, a energia total vai ser no fundo a potência total vezes o intervalo de tempo em que esteve a trabalhar. Então, a potência total era de 1,7 vezes 10 elevado a 3 e esteve a trabalhar durante 30 segundos. Como estamos a trabalhar em watt e segundo, o resultado final vai ser dado em joule. Se tivesse trabalhado em kilowatt e hora, era quilowatt-hora. Fica 5,1 vezes 10 levantado a 4 joule. Ok, mas para calcular o rendimento, então significa que agora tinha que determinar quanto é que era, tínhamos que determinar aqui quanto é que tinha sido a energia útil, ou seja, a energia que de facto contribuiu para a elevação do bloco. E para isso nós vamos calcular então, vamos fazer a variação de energia mecânica, ou seja, a energia útil vai ser igual à variação de energia mecânica. Então, neste caso, a energia útil seria igual à variação de energia cinética mais a variação de energia potencial gravítica. Então, significa que a energia útil é zero mais a variação de energia potencial gravítica, que é simétrica da variação do trabalho realizado pelo peso. Então, a energia útil vai ser 2,0 vezes 10 elevado a 4 joule. Portanto, significa que o rendimento pode ser determinado através de energia útil sobre energia total vezes 100. Então, significa que dá 2,0 vezes 10 elevado a 4, 5,1 vezes 10 elevado a 4 vezes 100. Ou seja, vai ser 39% aproximadamente. Ok, espero que este vídeo tenha sido útil para começar a fazer alguma das revisões e para começarem a voltar a relembrar a mecânica daqui da resolução dos exercícios. No entanto, aqui são só alguns exercícios, são mesmo exercícios um bocadinho mais introdutórios. Por isso, agora que já fizeram esta ficha, já aconselho-vos a pegar na segunda ficha, está bem? No fundo, que tem exercícios já mais completos e também já tem exercícios de exame, portanto, então conseguem ver uma perspectiva um bocadinho melhor aqui também dos exercícios. No entanto, esta revisão também era necessária para quem estava um bocadinho mais esquecido em termos das fórmulas e de como resolver os exercícios utilizando tudo aquilo que vocês sabem sobre forças, energia cinética, energia potencial gravítica, o trabalho das forças conservativas, não conservativas e por aí fora. Espero que ao longo da resolução tenham apontado todas as fórmulas que podem utilizar. Claro que as fórmulas já estavam aqui, no entanto, façam o vosso também formulário, o vosso resumo, no fundo também para saberem exatamente que fórmulas é que devem utilizar. Por isso, pode ser sempre útil vocês utilizarem esta ficha também como um complemento, ou seja, vocês ao resolverem podem escrever, por exemplo, neste tipo de exercício é isto que eu tenho que aplicar. Também façam o vosso próprio resumo e bom estudo!